Fala galera do Nada Pedala e Corre. Na semana passada saiu uma reportagem na revista Triathlete sobre uma questão interessante, que é: será que a obsessão pelas provas de longa distância como o Ironman acabou? Vamos analisar alguns dados e conversar um pouco para entender melhor essa tendência. Você se considera um triatleta só se já tiver completado um Ironman? A resposta é definitivamente não. Você pratica triatlo, não importa a distância, você é um triatleta e ponto final. É claro que sempre vai existir aquela mística do Ironman, pelo apelo do que o nome significa e toda a história em torno da criação dessa prova e principalmente dos desafios contidos nessa distância. Mas a obsessão vai muito além disso, porque depois de ter feito um Ironman, alguém vai te perguntar: você já fez Ironman do Havaí? Você já foi para Kona? Isso cria uma pressão sobre alguns triatletas, como se precisassem completar uma prova na distância do Ironman e ter ido para Kona para se sentir como verdadeiros praticantes ou atletas de triatlon. Então, o que os números dizem sobre isso? Parece que nos últimos anos, menos triatletas estão optando pela prova completa do Ironman, o full. E as distâncias médias, como o 70.3, e as menores, como o Olímpico e Sprint, estão ganhando popularidade, e isso é muito bom para o esporte. E algo curioso é que os eventos do Ironman 70.3, eles continuam a crescer mesmo depois da pandemia, diferente do Ironman 140.6. E isso refere-se em número de eventos que estão sendo criados e participantes em eventos individualmente, assim como o somatório total dos eventos, dos participantes nesses eventos. Esse ano de 2024 promete ter mais eventos do Ironman 70.3 do que qualquer ano anterior. E isso tem sido uma ótima notícia para quem está buscando mais oportunidade de estar participando de provas nessa distância. Mas esse aumento do número de provas na distância 70.3 não significa que o Ironman Full está perdendo o seu brilho. Eu penso que ambas as distâncias têm seus próprios atrativos e desafios particulares e que sempre vai ter público para ambas as provas. Na minha visão, a questão financeira tem sido um grande determinante no aumento dos participantes de provas na distância 70.3 em detrimento do 140.6. Eu lembro que quando eu comecei a fazer Ironman, eu não consegui fazer a inscrição em 2012 para o Ironman Brasil de 2013, no ano seguinte. E acho que até 2014 e 2015 eram muito disputadas as inscrições aqui no Brasil, encerrando as vagas para Floripa em menos de 30 segundos. Ou seja, você tinha 30 segundos depois que abria a vaga, que o site abria para fazer a inscrição, para poder estar fazendo a inscrição. Se você não conseguisse preencher todo o formulário ali em 30 segundos, 1 minuto, você perdia a tua oportunidade de estar fazendo a prova. E você ouve eu falar isso aqui, parece ser mentira, mas você pode conversar com qualquer amigo seu que tenha tentado fazer a inscrição nessa época e ele vai te dizer como era, confirmando o que eu disse aqui. Basta lembrar que na época eram 2.000 a 2.500 inscritos com valor de $400 e hoje você não consegue juntar 1.500 atletas pagando $750. Então eu acredito sim que o valor da inscrição e de tudo que envolve o triatlon sofreu um grande aumento e isso faz com que as pessoas se afastem de provas como o Ironman 140.6. O custo ficou muito elevado. E se a gente analisar os tempos médios de conclusão, a gente percebe que não mudaram para melhor ao longo dos anos. Mas dependendo da interpretação que você fizer desses gráficos, desses tempos que aumentaram, a gente pode entender que de duas formas bem distintas, como a falta de empenho ou tempo para o treinamento prejudicando a performance dos atletas, ou que muitos participantes que entraram agora encaram a prova como um evento estilo Audax, em que não se prioriza buscar o melhor tempo ao final da prova, mas apenas completar baseando-se no tempo limite, e isso contribui para um desempenho geral um pouco pior. Então o que isso significa para você que chegou até aqui nesse vídeo? Que é para você clicar aqui embaixo no like e ajudar a crescer o nosso canal. Bem, se você está pensando em entrar no mundo do triatlon, é importante que você saiba que há opções para todos os níveis de habilidade, aptidão física e tempo livre para treinar. Você não deve se sentir pressionado a estar fazendo provas longas de distâncias absurdas logo de cara. Você pode começar nas distâncias mais curtas, como as provas de sprint,
olímpicas e vai progredindo, se conhecendo e conforme se sentir seguro e confortável, e se tiver tempo e também achar que vale a pena, você vai aumentando nas distâncias, mas sempre com a orientação de um treinador de triatlon. Eu vou bater novamente na tecla de você deve fazer isso somente se tiver tempo para treinar, se sua família estiver disposta a encarar junto esse desafio com você, porque não vá cometer a besteira de se inscrever para um Ironman se você não tem pelo menos umas 9, 12 horas por semana para poder estar treinando e não tiver com tua vida aí financeira minimamente organizada e permitindo tu gastar essa grana toda. É uma grana alta que você vai estar usando só com esporte. Uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar é que o triatlon é sobre superar desafios pessoais e se divertir ao longo do caminho, não é sobre sofrer. Não importa a distância que você escolha, o importante é se manter ativo e aproveitar cada momento dessa jornada que você começou, que tem tudo para ser muito prazerosa e igualmente muito incrível. Espero que tenham gostado desse nosso bate-papo. E se você curtiu esse formato de vídeo, esse modo um pouco conversa sobre triatlon, deixa aqui embaixo nos comentários a tua impressão ou, quem sabe, até uma sugestão aí para a gente poder estar fazendo vídeos. Não se esqueça de inscrever no canal para mais vídeos sobre triatlon e outros temas relacionados ao mundo do esporte. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!